Que a graça, que a paz, que a misericórdia, que as bênçãos, a justiça, o amor e o perdão do Senhor nos alcance nessa manhã, nos alcance nesse momento em que a palavra do Senhor é compartilhada com o povo dele. Amém? Eu estava refletindo e me questionando em algumas questões, né? E eu queria compartilhar algumas questões com os irmãos. O que é a vida para você? Você já parou para pensar? O que é a vida? O que te motiva a viver? O que te motiva a acordar cedo? O que te motiva a ir trabalhar? O que é a vida para você? Nós vemos nas Escrituras, né? Davi, uma vez ele pergunta: o que é o homem, ou filho do homem, para que o Senhor se preocupe com ele? Nós somos como a erva que nasce de manhã e morre à noite, a relva, né, da selva. Mas você já parou para pensar o que é a vida? E o que te motiva a viver, né? O que é a vida e o que te motiva a viver? O que te enche de vontade de viver? O que te dá vontade de viver? Qual a motivação que você tem para isso? Essa é uma das questões. A outra é quais as expectativas que você tem sobre a vida. Então, quando você responder a primeira, aí você, quais as minhas expectativas? Bem, a vida para mim é isso, né? Tem gente que a vida é trabalhar. Não, eu vivo para trabalhar. Eu vivo para comer. Eu vivo para jogar. Eu vivo para, fazer sexo. Eu vivo para assistir série da Netflix. Não sei. Eu estou divagando. Porque para cada um, cada um tem uma visão para entender o que é a vida, né? Se já pensou nisso, porque muita gente nem perde tempo pensando nessas coisas, né? Muita gente nem pensa o que é a vida, quem é a pessoa, de onde veio, para onde vai e tal, não. Mas tem gente que pensa, fala, não, eu vivo, a vida para mim é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, né? Tem gente que é assim, que encontra em pessoas ou em objetos ou em situações a motivação para a vida e a própria vida. Mas existe um perigo quando a gente entende que a vida de repente é uma pessoa, né? A pessoa que mora conosco, um amigo, um irmão, uma mãe, um pai, um parente, uma esposa, um filho. Porque quando essa pessoa se vai, então a nossa vida acaba, não é? A minha vida é a minha esposa, então se a minha esposa morrer, acabou a vida para mim. Eu também não vou viver mais. Não tenho mais motivação para viver. Não tenho mais motivo para viver. Por quê? Porque a minha vida era a minha esposa, eram os meus filhos ou eram os meus pais. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim. Elas colocam a sua vida na dependência de outro, né? E as expectativas é sempre de que o outro corresponda às suas expectativas. E quando essa pessoa ou a situação não corresponde à sua expectativa, aí ela fica frustrada, ela entra em depressão, ela tem crises de ansiedade. É mediante isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Lá no livro de Filipenses. Você já fez uma oração a Deus por algo que você queria muito e Deus não te respondeu do jeito que você esperava? Ele respondeu. Ele fez o que você queria, mas não do jeito que você queria. Você já teve essa experiência? Senhor, eu quero tal coisa.
Eu oro tanto por isso, tal e tal e tal. Aí Deus vai e te dá aquela coisa, mas não do jeito que você queria. E aí você tem todos os motivos, de repente, para ficar frustrado, chateado, magoado, né? Aí por isso que eu quero compartilhar com vocês essa carta aqui do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Filipos. Essa é chamada da carta da alegria, né? Ela é conhecida entre os estudiosos como a carta da alegria. Vamos fazer uma leitura? Eu ia ler por partes, mas vou fazer uma leitura inteira e depois a gente procura os pontos específicos que a gente gostaria de ressaltar. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, no verso 20. Filipenses 1, 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. Quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, eu mesmo, quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Uma leitura simples, sem muita atenção e despretensiosa, passa sem perceber detalhes extremamente importantes nessa carta, nesse trecho em que nós lemos. Quando nós falamos da carta da alegria, né, é quase que um contraponto, contrassenso, é quase um negócio louco, porque o Paulo, para variar, ele estava preso quando ele escreve essa carta. Nós estávamos estudando sobre a justificação na sexta-feira, né? E uma das perguntas do irmão Antônio foi se o Paulo estava preso quando ele escreveu aquela carta para os romanos, né? Para a igreja de Roma. Na verdade, ele não estava preso naquele momento, por incrível que pareça. Ele não estava preso quando ele escreveu a carta aos romanos, né? Ele estava em Corinto quando ele escreveu aquela carta, na sua segunda viagem missionária. E é interessante que na carta aos Romanos, lá no primeiro capítulo, o Paulo fala do desejo que ele tinha de ir visitar Roma. Ele fala, nossa, eu planejei tanto ir visitar vocês, mas infelizmente os meus planos foram frustrados. Infelizmente eu não consegui ir visitar vocês. E o Paulo, na realidade, ele nunca chegou a conhecer a igreja de Roma, né? Mas ele tinha o desejo de ir a Roma. O desejo do Paulo era pregar em Roma, porque Roma ali, imagina que Roma na época antiga era o
o mais alto que alguém podia chegar, o lugar mais importante que alguém podia ir. Se você conquistasse Roma, se você pregasse o evangelho em Roma, todo o restante seria evangelizado. E essa era a esperança de Paulo. Eu vou pregar em Roma. Deus vai me levar para Roma e eu vou pregar em Roma. E assim, era o sonho dele. E o sonho dele era de ir a Roma e de conhecer a igreja de Roma e de que a partir da igreja de Roma ele chegar até o imperador e falar com todos. Paulo foi para Roma. Paulo escreve de Roma. Mas não como ele esperava estar em Roma. Ele não esperava estar preso em Roma para pregar, para anunciar. Mas foi a circunstância na qual o Senhor o levou. A oração dele de ir para Roma foi respondida? Foi. Mas não necessariamente como ele esperava. Assim como, por exemplo, quando a gente lê o livro de Abacuque. Abacuque, ele tem um momento ali de interação com Deus, que ele vira e fala: Senhor, o Senhor está cego, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui embaixo? Toda essa violência, toda essa injustiça, toda essa corrupção que está acontecendo aqui, o Senhor não está vendo, parece que o Senhor está cego, o Senhor está fechando os olhos para tudo que está acontecendo aqui, o Senhor não vai tomar nenhuma atitude, o Senhor está parado aí, não faz nada. É mais ou menos assim a oração do Abacuque. Aí Deus responde para ele: calma, relaxa, colega, eu estou vendo, estou entendendo o que está acontecendo, não perdi o controle de nada não. A correção está chegando, eu estou levantando um povo top de linha, para corrigir. Estou levantando um povo bom para correção. Eles vão ser a minha vara, a partir de vocês e para os outros. Um povo gente fina, um pessoal que quando eles vão, eles entram nos outros povos, eles matam as mulheres, crianças, eles detonam tudo, eles fazem escravos e colocam ganchos embaixo do queixo que sai no nariz, assim, um e prende no outro para fazer como se fosse um coisa de peixe, assim, um cardume de peixe, tudo ali bem pescadinho. É a minha correção, eu estou mandando eles aí, vão chegar arrebentando com tudo. Aí o Abacuque fala: peraí, Senhor, não era bem assim. O senhor não está entendendo, não era isso, me perdoa se eu fui muito assim e tal, Deus está vendo? Deus está vendo. Deus está tomando providência? Sim. É no seu tempo? É no meu? Não. É no tempo dele, mas está no caminho. E às vezes a gente olha e fala assim: poxa, Deus não está respondendo a oração. Deus está respondendo. Ela ainda não chegou, mas está no caminho. Como o Daniel, quando ele se ajoelha para orar, a resposta dele já está vindo. Mas tem alguns empecilhos no meio do caminho, que atrasam um pouco a chegada da resposta dele. E quando a resposta chega, ele fica naquela: poxa, mas demorou. Não, quando você se ajoelhou, a resposta já estava vindo. É que no meio do caminho tiveram alguns percalços aí, mas nada que impedisse a resposta de Deus chegar a nós. Paulo queria ir para Roma, ele estava em Roma, o sonho dele foi realizado, mas não necessariamente ele queria estar ali preso. Quantos missionários você acha que de repente oraram: Senhor, eu quero viajar para fora do Brasil, eu quero evangelizar as nações, e tarará, 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 eu vou ganhar o mundo para o Senhor e tal. E Deus abençoou a oração. E de repente essa pessoa foi levada ao Afeganistão, onde o fato de ser cristão já é uma condenação de morte. Paulo queria ir para Roma, Paulo foi para Roma. Mas a oração dele foi respondida não do jeito que ele queria. E isso é um motivo, muitas vezes, para mim, para você, que oramos a Deus por algo e o Senhor responde. E a gente fala: Senhor, mas eu não queria assim.
Mas quantas pessoas oram por de repente, Senhor, minha oração é ter um filho ou uma filha. E aí vem um filho, vem uma filha com necessidades especiais, com autismo, com síndrome de Down, e aí a pessoa fala, eu queria um filho, mas não assim, né, Senhor? Quantas vezes a gente não ouve isso? Quantas vezes a gente também não passa por aquelas questões de casais que não queriam filho e de repente engravidam, e aí fala, mas eu não queria. Mas foi assim, fazia parte do plano e do projeto de Deus. E como que nós reagimos a isso? Como nós reagimos quando as nossas orações são respondidas, mas não do jeito como nós esperávamos que elas fossem respondidas? Tudo isso repousa naquilo que nós entendemos por vida, o que é a vida para nós. Por isso que eu comecei a questão com isso. O que é a vida para nós? Para Paulo, ele resume claramente para nós aqui, olha, para mim, verso 21, viver é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Então, para Paulo, viver não era trabalhar, não era fazer tenda, não era fazer viagens. Não, para Paulo viver era Cristo. Isso era o motivo, isso era a vida para Paulo. O que é a vida? Para mim é Cristo. Se você perguntasse para Paulo, ele ia te responder: Ô Paulo, o que é a vida para você? Para mim, a vida é Cristo. Ponto. Mas se a vida é Cristo, se você morrer, aí é lucro. Aí eu ganhei na Mega Sena, velho. Aí sim, se eu morrer, então é lucro. É lucro em cima de lucro. Mas isso daqui é importante por quê? Porque é isso que vai direcionar como que Paulo vai responder a expectativas frustradas. É importante saber nós sabermos o que é a vida para nós, porque é a forma como nós vamos responder quando as nossas orações forem respondidas, mas não do nosso jeito, não da forma como nós queríamos que elas fossem respondidas. Sempre que nós fazemos uma oração, o Senhor, Ele responde a nós. Sim, não, talvez, espera, calma, ainda não é o tempo. Às vezes tem um período de silêncio, que é o espera de Deus para nós. Espera, irmão, não estou com pressa. Ainda não é a hora. Você está muito apressadinho, relaxa. E aí ele dá aquele silêncio, a gente fica, mas Deus não fala, Deus não responde. Porque não é a hora ainda, espera aí. Mas o que é a vida para nós? Para Paulo a vida era Cristo. Então quando Paulo chega a Roma, ele entende que a oração dele foi respondida. Não como ele imaginou, né? Por isso que ele coloca ali: a minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Por isso que ele começa aqui o verso 20 com essa questão, que a minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Por quê? Porque o fato de Deus ter respondido a oração dele, não como ele gostaria, mas como era necessário, que Paulo fosse preso. E se você olhar lá no verso 13, ele vai dizer para nós que ele estava preso. Todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. O verso 13, Paulo confirma que ele está preso. E toda a guarda sabe que ele está preso por causa de Cristo. Porque a vida de Paulo era o quê? Cristo. Se você pregar Cristo, você vai ser preso. Então pode aprender, porque eu vou falar de Cristo. Cristo está em mim, Cristo está em todos os poros do meu corpo. Cristo está no ar que eu respiro, no ar que eu exalo. Cristo está nos meus pensamentos, está no meu coração. Cristo está em cada suor do meu corpo. Cristo é Paulo, Paulo é Cristo. Ele diz: olha, o viver para mim é Cristo, é viver procurando ser igual a Cristo em todas as coisas.
Então, quando ele está preso, como uma resposta da oração de ir para Roma, irmão, como é que você reage quando Deus responde uma oração a você, não do jeito que você queria? Qual é a sua oração, qual a sua reação, quando Deus responde uma oração sua, não como você gostaria que ela fosse respondida? Se a vida para Paulo não fosse Cristo, Paulo teria todos os motivos aqui para abandonar esse negócio de evangelho, porque só estava dando problema. Eu falo de Cristo, sou preso. Eu falo de Cristo, sou perseguido, sou açoitado, sou injuriado, sou expulso, sou perseguido. Eu sonho em ir para Roma, sou preso em Jerusalém, e de Jerusalém sou transferido para Roma. Cheguei em Roma, tanto que eu queria vir. Poxa, Senhor, mas eu não queria ser preso de novo. É aquela grande expectativa que as pessoas tinham de Jesus, chegando como Messias, sentado num cavalo branco, vindo e metendo o pé nos muros, nos portões lá do castelo romano, adentrando e dominando os romanos e estabelecendo o reino e tal. Todo mundo imaginava o Messias assim. Ninguém imaginava que o Messias ia nascer numa manjedoura, num prato de comida de animal, no meio de um estábulo, fedendo a cocô de vaca, cavalo. Quem imaginou que o Messias, o grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, viria dessa forma? Ninguém. Expectativas frustradas. Aí podia falar, então não vou seguir esse Messias não. Eu queria o Messias e não esse Messias. E esse foi o grande problema no coração de muitos que seguiram Jesus naquela época. Todos tinham uma grande expectativa de Jesus, de fazer e acontecer, não de Jesus sendo morto na cruz. Paulo chega preso em Roma. A minha expectativa é que as circunstâncias não venham tirar a motivação do meu coração de pregar Jesus. Que o fato de eu estar preso não venha fazer com que eu perca a esperança de que Jesus pode transformar as circunstâncias em que eu me encontro e o coração das pessoas que estão ao meu redor. Por isso que ele diz, que a minha expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Porque Paulo fala, para mim viver é Cristo. E como é que eu reajo quando as circunstâncias não correspondem à minha expectativa, mas fazem parte do plano de Deus? Porque se Paulo fosse para Roma do jeito que ele queria, nós não teríamos, por exemplo, a carta aos Romanos. Paulo não teria escrito a carta para a igreja de Roma. Por quê? Porque ele teria ido para Roma do jeito que ele queria. Fui para a igreja de Roma, conheci os irmãos, compartilhei, e tal. Não tem por que escrever uma carta para vocês se eu estou aqui. Estou aqui com vocês, vou escrever uma carta para falar para vocês. Peraí, eu vou escrever uma carta aqui, depois vocês leem, tá bom? Eu vou escrever a carta, tudo que eu quero dizer para vocês. Aí depois eu vou embora, depois que eu for embora vocês leem. Não tem nexo, Por isso que ele queria ir para Roma e Deus falou, não, você não vai para Roma, colega. É o seu plano, mas o meu é diferente. Você até vai, mas não do jeito que você quer. E como ele não foi do jeito que ele queria, ele teve que escrever uma carta, que é um grande tratado teológico que fala sobre justificação, fala de um Deus de justiça, e de como nós dependemos desse Deus para tudo. E quando ele chega em Roma preso, ele precisa agora viver Cristo, independente da circunstância, preso. E se revezavam ali, eles sempre tinham guardas com ele. Sempre tinha guarda com ele. Eu não lembro se eram... Eu sei que era a cada 6 horas tinha a troca de turno. Ia trocando, cada 6 horas trocava os guardas. Eu não lembro se eram 2 guardas ou 4 a cada 6 horas. Mas independente se eram 2 ou 4, Paulo evangelizou a todos. Estou preso.
e eu falo que para mim viver é Cristo, o que eu vou fazer preso? Ô colega, tudo bem? E aí? Está fazendo da vida? Quer dizer, perdendo tempo aqui comigo, né? Aí começa a puxar um papo, e o guarda lá, né? Porque os guardas lá antigamente ficavam tudo serião lá. E o Paulo puxando aquela conversa. O Paulo era um cara bom de papo. Até que toda aquela dureza do guarda foi caindo, né? Paulo ia tocando naqueles pontinhos ali. Com certeza era o Espírito Santo. Pá, 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 pá. Até que o guarda falou: mano, eu não queria falar não, mas já que você está perguntando, né, Paulo? Aí começava aquele papo. E nessa conversa aparentemente despretensiosa, era uma oportunidade que Paulo encontrava para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para trazer aquele inimigo para se tornar um amigo. Então os guardas que tomavam conta do prisioneiro Paulo, se você olhar lá no capítulo 4, lá no verso 21, transmitam minhas saudações, cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Quem eram os irmãos? Paulo estava preso sozinho, irmão. Paulo estava numa casa, na época alugada, como prisão. Não tinha mais ninguém preso com Paulo, era só o Paulo. E quando ele escreve essa carta para os irmãos de Filipos, ele fala que os irmãos que estavam com ele ali também mandam saudações. Quem eram os irmãos? Os guardas. Os guardas romanos se tornaram irmãos em Cristo. Como é que você acha que essa carta chegou até os irmãos de Filipos se Paulo estava preso? Contrabando pelos irmãos ali, os guardas. Ô guarda, vem cá. Então, deixa eu pedir um negócio para você. Tem uma carta aqui, preciso que você manda lá para uns irmãos, lá numa igreja, que está lá em Filipos. Faz essa para nós. Aí o guarda, tamo junto, Paulo. É nós, né? E a carta chega para os irmãos de Filipos. Por quê? Porque Paulo entendeu que não importa a circunstância em que ele se encontra, o que importa é que Cristo seja anunciado, que Cristo seja pregado, que Cristo chegue ao coração das pessoas. Não importa se a pessoa que está com você é seu inimigo, porque Paulo era um cristão, pregava a Cristo. Os soldados romanos serviam a César. Eram então inimigos. Mas Paulo faz uso daquilo que Jesus ensina quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles, interceder por eles. Você imagina, a cada 6 horas Paulo tinha uma troca de turno. Então ele fala: bem, eu tenho 6 horas para evangelizar esses 4 aqui. Então tome. Aí quando saíam esses 4, chegavam novos. Vamos começar de novo. Mais 4. Acabou a 6, mais 4. Acabou a 6, mais 4. E ele fazia esse revezamento ali, Deus responde a oração? Responde. Não do jeito que eu quero, não. E me coloca numa circunstância ou numa situação que é totalmente desfavorável para mim. É totalmente desfavorável. E eu tenho ali a oportunidade de dizer: olha, esse negócio de evangelho esquece, não dá mais não. Parei. Seguir a Cristo não dá não, é um negócio muito complicado. Por quê? Porque o caminho é estreito. O caminho é estreito, é pedregoso, machuca, às vezes sangra. Então é melhor não fazer isso não, vou deixar de lado. Mas aí o Paulo, assim como ele coloca para nós as expectativas que ele tinha e a esperança que ele colocou no Senhor de que ele não fosse envergonhado naquilo que ele pregava e anunciava, mas que era uma oportunidade para ele transmitir Jesus, ele põe para nós as expectativas e a esperança dele. E aí ele fala por que ele tem essa esperança? Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Certo? Essa é a questão. E aí, e dentro disso ele vai colocar uma tensão que havia no coração dele.
uma luta de desejo. Você já passou, você já teve, com certeza todo mundo aqui já teve esse problema de querer uma coisa, né? Eu quero uma coisa, mas poxa, eu tenho que fazer outra, e aí você fica naquele dilema, eu faço ou não faço, eu vou ou eu fico, eu caso ou eu compro uma bicicleta, né? A gente fica nesses negócios às vezes, né? Entra nessa, dois desejos. O Paulo também estava com uma luta dentro dele ali, uma tensão dentro dele, que ele vai explicar para nós. Olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas nessa minha fala eu tenho dois desejos que se contrapõem, mas que ao mesmo tempo eu consigo fazer de um ou outro. De que forma? Ele diz para nós, olha, na verdade eu não sei o que eu escolho, né? Aí isso é o fim do verso 22. No 22 ele diz, se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir frutos para Cristo, mas eu tenho um dilema dentro do meu coração. Verso 23, eu estou dividido entre dois desejos. Eu quero estar com Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Se viver para Paulo era Cristo, o desejo de Paulo era o quê? Era estar com Cristo. Qual é o desejo daquele que entende que a vida é Cristo? É estar com Cristo. Qual deveria ser o desejo de todo cristão? Estar com Cristo. Por que eu digo deveria? Porque nem sempre é o desejo de todo cristão estar com Cristo, né? Paulo, para nós, ele deixa muito claro, o verdadeiro cristão tem o desejo de estar com Cristo, e esse era o desejo do coração dele. Mas tem um problema. Ele entendia que era mais necessário que ele continuasse aqui vivendo ainda. Eu quero estar com Cristo, mas é mais necessária a minha presença aqui e agora. É necessário que eu esteja vivendo. Então muitas vezes Deus ele vai nos colocar, Ele vai responder as nossas orações, Ele vai responder a oração, mas Ele vai nos colocar muitas vezes em situações em que nós não gostaríamos de estar. Assim como Paulo, ele orou para ir para Roma, mas não como prisioneiro, mas era necessário. Muitas vezes, Deus vai responder a sua oração, mas Ele vai te colocar em situações, talvez que você não queria estar, mas que é necessário que você esteja, por causa de outras pessoas. Como assim, pastor? De repente você está orando ali, eu gostaria tanto de trocar de emprego. Aí Deus vai e te troca de emprego. Só que Ele te põe num emprego num lugar que você não gostaria de estar. E aí você fala, poxa vida, né? No começo é bom, né? Quando a gente troca de emprego, é novidade e tal, depois de 3 meses vira um inferno. Por quê? Porque é a forma como nós enxergamos. O emprego é uma bênção, né? Estava desempregado, eu orava pelo emprego, agora que está trabalhando, depois de 3 meses, que inferno de emprego, mano. Misericórdia, paga mal, me suga e não sei o quê. Aí a gente começa, aquilo que era uma bênção, a gente começa a enxergar como uma maldição. Mas na realidade, o problema está em nós, é a forma como nós enxergamos. Paulo estava preso e nem por isso ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer. A circunstância era desfavorável? Totalmente. Mas ele transforma a circunstância, por quê? Porque ele tem uma motivação maior. Que é a vida para mim? É esse emprego onde eu estou? Não. É a situação que eu me encontro? Não. Para mim a vida é Cristo. Então essa situação, ela vai se transformar num lugar para mim de evangelização. Eu vou falar de Jesus. Eu vou viver Jesus aqui. Eu vou mostrar Jesus para essas pessoas. E eu vou fazer com que essa situação se torne um motivo de alegria para mim. E Paulo fazia isso. E nós precisamos entender. Muitas vezes o Senhor vai colocar você em lugares, em situações, para você ser bênção para alguém. Deus queria alcançar aquela guarda romana. E como que Ele poderia alcançar aquela guarda romana? Através de um cristão que se dispusesse a ser preso. E quem melhor do que Paulo, que já estava acostumado a ser preso, para fazer isso? Às vezes nós ficamos doentes, vamos para o hospital, e aí a gente fica aqui orando, Senhor, restaura a saúde do irmão, da irmã, para que ele saia daquele hospital quanto antes. Pera. Às vezes a gente está orando contra a vontade de Deus.
Deus muitas vezes permite que venha uma doença para alguém, para que essa pessoa vá até aquele hospital e ali, aonde, naquele quarto, naquela enfermaria, naquele lugar onde ele está, ele possa ser um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus para quem está de repente cuidando dele, né? A pessoa acha que está cuidando de você como paciente, mas é você que está cuidando dele através de Cristo, por meio da palavra, por meio da pregação. E aí a igreja está aqui, Senhor, liberta o irmão daquela doença, tira ele do hospital. Calma, e Deus está falando, calma, ainda não é a hora. Tem que ficar lá um mês ali, ó. E a gente fica assim, em agonia, desesperado. Parente, então, pior, né? O marido, a esposa está internado faz um mês, Senhor, e está lá. Calma. Tem um propósito para ele estar ali. É necessário que ele ou ela esteja ali nesse período, nesse momento. Por quê? Porque eu quero falar com alguém ali dentro. E ele ou ela está sendo usado como esse instrumento para levar a minha palavra a essa pessoa. Então a gente precisa estar atento a isso. E o Paulo, ele fala isso claramente. Ele fala, olha, verso 25, ele diz, olha, ciente disso, ou seja, ciente de que eu preciso estar aqui, ciente de que eu preciso ajudar vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que o crescimento da fé traz. Paulo tem claro na mente dele que o desejo maior dele é estar com Cristo, mas ele precisa estar aqui para quê? Para ajudar os irmãos a crescer na fé e a experimentar a alegria que esse crescimento na fé traz. Em muitas passagens, Paulo falou, a gente precisa desenvolver a nossa fé, precisa desenvolver a salvação. Por quê? Ela nos é dada, mas ela precisa crescer. A fé é dada e ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. E à medida que ela cresce e ela se desenvolve, isso gera alegria na gente. Por quê? Porque a gente começa a entender que a vida, ela repousa em Cristo. Nós só estamos vivos por causa de Cristo. E se nós vivemos é para Cristo, é para a glória de Cristo. Esse é o motivo de Paulo dizer, olha, essa tensão que existe dentro do meu coração, de estar com Cristo ou de estar aqui, eu entendo. E eu entendo também que eu preciso estar aqui. Por que eu preciso estar aqui e não com Cristo, como eu gostaria? Porque aqui é mais importante que eu esteja, porque vocês precisam entender, irmãos, que a nossa fé precisa crescer. E quando ela crescer, a gente vai transbordar de alegria, de gratidão ao Senhor. E aí do verso 27 até o 30, ele vai chamar a atenção desses irmãos. Porque muitas vezes, quando a gente olha o irmão passando um problema, uma dificuldade, uma luta, a gente desanima, né? Nós desanimamos. Nossa, passei cristão desse jeito, passar nesse perrengue, esse caminho estreito, é melhor ficar aqui. Você é louco. Você olha para Paulo, aí você olha lá Paulo falando do ministério dele, ó, fui açoitado, fui perseguido, fui dado como morto, fui expulso, fui naufragado, fui preso tantas e tantas vezes. E no fim ainda foi morto, né? Aí você fala, mano, por que eu vou ser cristão? Para que eu vou seguir Jesus para viver essa vida danada que o Paulo viveu? Quando você olha do outro lado, aí você vê aí os caras aí fazendo faculdade, mestrado, pós-graduação, MBA, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, PhD, né? E o cara vai, né, o cara almoça em Roma, toma café em Roma, almoça em Paris e janta lá no Catar, vai acompanhar a Copa lá no camarote, todos os jogos que ele quiser, sem se preocupar com dinheiro, com nada, com um monte de gente servindo, fala, eu quero uma vida dessa, né? Não é verdade? Se colocar diante de nós, assim, ó, a vida desse daí que eu falei, que eu descrevi, e você coloca a vida do Paulo, aí fala assim, escolhe, você quer ser um condenado, ou presidiário, né?
Porque o Paulo ele era presidiário e ex-presidiário, porque ele entrava e saía da cadeia. Presidiário, condenado. Você quer ser esse condenado? Ou você quer ser esse que tem dinheiro e que vai e faz e acontece? Eu sei que na mente de vocês pode estar passando Lula e Bolsonaro, mas eu não estou falando nada disso, tá bom? Eu estou falando de Paulo, uma vida cristã e uma vida mundana. É isso que eu estou falando, né? Porque nós vivemos um período aí que tudo que a gente fala, as pessoas parece que já colocam. Está falando do Lula, está falando do Bolsonaro. Não, eu estou falando de Cristo. Eu estou falando de Cristo e estou falando de uma vida mundana. Eu tenho saudades do tempo em que a gente era chamado a ser convertido a Cristo e não a bolsonarismo ou ao lulismo, a PT, né? Hoje em dia as pessoas te chamam para te converter ao Lula ou ao Bolsonaro, né? Eu tenho saudade quando a igreja se preocupava em conversão a Cristo, que é esse o propósito do Senhor para nós, é esse o propósito de usarmos a palavra do Senhor, né? Então ele pega aqui e fala assim, ó, aqui eu tenho um retrato para você. O cara é ex-condenado e é condenado porque ele entra e sai da cadeia, ele apanha pra caramba, ele é perseguido, ele não tem sossego, não tem paz. Todo lugar que ele chega, ele tem que sair correndo. Às vezes tem que descer por um cesto, às vezes tem que se fingir de morto para não morrer. Ou você quer essa vida boa aqui, ó, maravilhosa, serviços, mordomias, sem preocupação com contar moeda para pagar a conta no fim do mês, né? Pode viajar quando você quiser. Se fosse em outro contexto, que não esse momento agora de igreja, né, e falasse para alguém desses dois tipos de gente, eu não sei se alguém ia escolher ser Paulo, porque a gente não ia colocar o nome do Paulo, não é? Eu não sei se alguém iria escolher essa vida, mas é exatamente esse tipo de vida que Paulo está mostrando para aquelas pessoas da época. É esse tipo de vida que Paulo está dizendo, olha, vocês não devem desanimar. E aí o Paulo ele vai fazer uma exortação, ele vai chamar a atenção para essa igreja. Ele vai falar assim, ó, o mais importante, verso 27, é que vocês vivam sua vida, que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Ou seja, você deve viver de forma digna do Evangelho. A sua vida não pode envergonhar o nome de Jesus. Se você fala que a sua vida é Cristo, que você é um cristão, uma cristã, você tem que tomar vergonha na cara e viver de forma que Cristo seja glorificado em você e através de você. Porque tem muita gente que tem envergonhado o nome de Jesus. Fala que é cristão, mas tem atitudes de mundano, tem atitudes de mundana. Por isso Paulo fala, se você é salvo em Cristo, viva como quem é salvo em Cristo, como quem depende de Cristo, e como quem sabe que se a sua motivação é Cristo, todas as circunstâncias são motivações para você continuar falando de Cristo e vivendo Cristo. Essa é a primeira exortação que ele faz. Depois ele vai dizer o quê? Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé, que é proclamada nas boas novas. Ele diz o quê? Unidade no trabalho. Nós precisamos, como corpo de Cristo, termos unidade naquilo que a gente faz. Por que a igreja de Monte Santo existe? A gente precisa chegar num consenso para a existência dela aqui. Deus tem um propósito dela existir aqui, mas será que o propósito de Deus é o mesmo propósito nosso? Será que a motivação que Deus tem para que essa igreja exista aqui é a mesma motivação que nos faz estarmos aqui? O nosso grande problema às vezes é que nós achamos que a igreja de Monte Santo é o lugar para onde nós vamos, para nos reunir. E nos esquecemos de que nós somos a igreja. Nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. E se nós somos e entendemos que somos a igreja, Cristo vive em nós. E aonde nós vamos, a igreja vai. Mas para isso acontecer,
precisa mudar aqui, aqui e aqui. Precisa mudar a mente, o coração e a vontade, a disposição. Isso só acontece, irmãos, quando Cristo é a real motivação da nossa vida. Aí sim nós temos uma mente transformada, temos as nossas emoções também transformadas e a nossa atitude é totalmente diferente. Por quê? Porque aqui ele fala o quê? Estarmos juntos, firmes, unidos, num só espírito, numa só fé, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. O problema é que a igreja de hoje, a igreja não quer morrer, a igreja quer ser servida. A igreja quer alcançar status, a igreja quer alcançar lugares de destaque. Né? O problema é que as expectativas da igreja hoje é de alcançar os mais altos lugares, estar no lado de quem manda e não no lado de quem serve. E agora eu estou falando de política também, que fique bem claro. A igreja quer os lugares de destaque, quer estar do lado de quem manda e não do lado de quem serve. O grande problema nosso hoje é lutar contra esse tipo de mentalidade da igreja. É uma mentalidade doente, mundana, corrompida, corrupta e maligna. A igreja foi chamada, a primeira coisa, para morrer, para a sua própria vontade. Nós somos chamados primeiro para morrer. Porque enquanto eu não morrer, Cristo não pode fazer a vontade dele na minha vida. A gente cantou aqui, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo tal, mas será que nós já morremos? Porque Cristo só vai poder fazer a vontade dele em nós se nós morrermos. Aí sim, nos rendemos, Senhor. Aí eu me rendo, eu morro, e o Senhor faz o que o Senhor quer na minha vida, porque aí o viver para mim é Cristo. E se eu morrer? É lucro, porque se eu estou aqui, eu estou vivendo para Cristo, anunciando Cristo. E se eu morrer, eu estou com Cristo. Então Paulo exorta a igreja, primeiro, a viver de modo digno do Evangelho. Se você é salvo, viva como salvo. Se você diz que é cristão, viva como cristão. Segundo, a unidade no trabalho da igreja. Se você é parte do corpo de Cristo, você tem que trabalhar junto com o seu irmão, com a sua irmã. Nós todos temos que buscar o crescimento. Juntos. E quando eu falo juntos, irmãos, é estarmos nas programações juntos. É de vivermos de forma que a nossa mente, o nosso coração caminhem como por um único olhar. Como se todo mundo olhasse para o mesmo lugar. Todo mundo está olhando para Jesus. E se todos estão olhando para Jesus, todos assumimos um compromisso de orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros, de estar nos momentos de estudo, onde nós aprendemos mais sobre Cristo e onde nós nos fortalecemos em Cristo e na comunhão com os irmãos. Porque quando nós não aprendemos, nos tornamos fracos e levados por qualquer vento de doutrina. E aí é quando muita gente fala assim, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque naquela igreja lá tem tal coisa que é mais legal. Ué, vai. Se viver para você é estar numa igreja que tem um louvor legal, mas que a palavra não exista ou que seja morta, você ainda não teve um encontro com Jesus, você ainda é uma criança espiritualmente falando. Por quê? Porque você recebeu a fé, mas ela não desenvolveu, não cresceu. Isso acontece com muita gente que às vezes passam 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja. Recebeu a fé faz 20 anos que recebeu o Senhor, que diz que creu em Jesus, mas não cresce, não desenvolve, por preguiça, por prioridade errada na vida. Qual é a prioridade? É trabalhar, pastor. Qual é a prioridade? É trabalhar, porque se eu não trabalhar, não leva comida para casa. Quem que vai colocar comida na minha mesa se eu não trabalhar? Ué, o que eu faço com aquele texto então de Pedro que a gente leu? De 2 Pedro. De que o Senhor já nos deu tudo o que é necessário para que nós possamos viver uma vida de devoção. Então eu rasgo aquela folha da Bíblia e jogo fora. Porque se eu não trabalhar, não vai ter comida na minha casa, eu estou dizendo que sou eu que sou o provedor do meu lar. Sou eu quem trabalho, sou eu quem produz, sou eu quem... Onde é que entra Deus nesse negócio? Ou não entra? Porque quando o nosso discurso é esse, Deus não faz parte da equação.
Viver uma vida de modo digno do Evangelho, unidade no trabalho. E a terceira questão que ele coloca aqui, verso 29, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A Carta da Alegria fala que o privilégio que nós recebemos é de sofrer por Cristo. Coragem em meio às lutas, irmãos. Quando ele fala que nós recebemos o privilégio não apenas de crer, ou seja, você recebeu o privilégio não apenas da fé. Deus não te deu apenas o privilégio de ter fé, mas também o privilégio de sofrer por Cristo. Muito claro, sofrer por Cristo. Se você sofre por outro motivo, é problema seu. Foram escolhas erradas que você fez. Agora, quando você sofre por Cristo, por viver como Cristo sendo o motivo da sua vida, e isso te traz sofrimentos, isso é um privilégio que Deus te dá. Porque à medida que sofremos, nós nos parecemos mais com Jesus. O sofrimento, Deus usa o sofrimento como um megafone, muitas vezes, para chamar a nossa atenção. Porque se tudo estiver bem na nossa vida, infelizmente a gente não se volta para Jesus. Quantas vezes as coisas estavam maravilhosamente bem na sua vida e quantas vezes você se voltou para Jesus, enquanto tudo estava bom, tudo estava bem? Não deveria ser assim, irmãos. Não deveria ser assim. A gente não deveria ter que aprender por meio do sofrimento. Mas, infelizmente, é o maior professor que nós damos atenção. Quando o sofrimento bate a porta, a gente fica desesperado. E aí primeiro a gente procura refúgio em um monte de lugares e pessoas e situações. Quando não tem mais jeito, a gente vai para Jesus, né? Irmãos, o Paulo está dizendo isso para nós, olha, eu orei ao Senhor pedindo para ir a Roma. Era o meu sonho ir a Roma e pregar para multidões. Deus respondeu a minha oração de ir para Roma. Não como eu gostaria, porque eu fui para Roma preso e fiquei preso ali por 2 anos. Era um motivo suficiente para eu me desanimar com o Evangelho. Mas se isso acontecesse, eu ia envergonhar o nome de Jesus. Porque todos me conhecem como um cristão, porque o verso 3 diz que todos sabem que eu estou preso aqui por causa de Cristo, por pregar Jesus. E se a prisão, vir para Roma, é um motivo de repente para eu desanimar, eu vou envergonhar o nome do Senhor com a minha atitude. Então o que eu posso fazer, Senhor? Eu vou usar essa circunstância adversa como um motivo para anunciar Cristo. Porque no meu coração eu quero estar com Cristo, mas aqui é mais necessário que eu esteja. Por quê? Porque as pessoas que estão me vendo preso, elas podem desanimar. Falar assim, eu não vou falar de Jesus porque senão vou ser preso igual Paulo. Mas se é para ser preso igual Paulo e anunciar o Evangelho e converter a guarda romana a Cristo, então eu também quero ser preso. Era um motivo de inspiração e é isso que a gente precisa entender, irmãos. Se você olhar, por exemplo, o verso 12 e o capítulo 3, verso 17, quando nós agimos com coragem diante das circunstâncias adversas, nós damos testemunho às pessoas de Cristo e nós nos tornamos inspiração para essas pessoas. O verso 12 do capítulo 1, quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. E lá no capítulo 3, no verso 17, ele diz, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Quando nós entendemos que
As circunstâncias não podem ditar quem eu sou ou o que eu deixo de ser, mas é Cristo quem diz quem eu sou. Eu vivo uma vida em que se torna uma inspiração para as pessoas. A minha vida se torna um testemunho de Jesus. E eu posso também olhar para pessoas e dizer assim, olha, sejam meus imitadores. E imitem também todos aqueles que seguem o nosso exemplo. Será que nós podemos dizer para alguém que a gente está evangelizando, se é que estamos evangelizando, para seguir o nosso exemplo? Faça como eu faço, irmão. Por quê? Porque eu estou indo para Cristo, e Cristo é o motivo da minha vida. Será que a gente pode dizer isso? Ou a gente usa aquela desculpa e fala assim, olha para Jesus, não olha para mim não, porque eu sou falho, sou pecador, né? Não, irmão, você não foi chamado para dizer isso não. Você foi chamado para viver Cristo. A sua vida tem que ser uma vida que, mesmo que você não fale, as pessoas vejam Cristo em você e queiram seguir você porque veem Cristo em você. Por isso que Paulo diz, olha, sejam meus imitadores e imitem todos aqueles que seguem o nosso exemplo. Será que a gente pode dizer, chegar lá e falar assim, o Abessuí, Valtinho, Antônio, aí, colocar os homens na roda, falar assim, estou evangelizando ali, pastor, eu falei, segue meu exemplo aqui porque eu estou indo para Jesus. Jesus está na minha vida. Será que a gente pode falar isso? Se não podemos, a gente precisa rever a nossa vida cristã. Quem as pessoas veem quando olham para você? Veem Jesus ou veem você apenas? Quando as circunstâncias são adversas e nós usamos a coragem para enfrentá-las, primeiro, nós damos testemunho e nos tornamos exemplo, inspiração para as pessoas. Segundo, elas devem ser um motivo de alegria, não só para nós, mas para todos. Capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Alegrem-se sempre, é a palavra do Paulo. As coisas estão boas? Amém, alegre-se. As coisas estão ruins? Amém, alegre-se também. Por que a gente só se alegra quando está tudo bem? Porque é mais fácil. Mas quando as coisas estão difíceis e que a gente tem que realmente mostrar o Deus que nós servimos, a gente se entristece, desanima, abandona. Não, Paulo está falando, irmão, alegre-se. Eu estou preso, para muitos poderia ser motivo de tristeza, para mim alegria. Por quê? Porque é privilégio sofrer por causa de Cristo, eu estou preso por causa de Cristo, então esse sofrimento é alegria no Senhor, é glórias ao nome de Jesus. Pastor, mas isso é difícil. Quem acha que é fácil isso aqui? Quem acha que é fácil? Está todo mundo resmungando, né? É difícil, né? Ruim, pastor. Né? Irmãos, mas quando as coisas são difíceis, complicadas, a gente tem que dar testemunho, ser exemplo, transformar a adversidade em um motivo de alegria e acho que a coisa mais importante, que é por onde a gente tem que começar. Capítulo 4, verso 12. O que fala aí? Capítulo 4, verso 12. Estás abatido, sei também de abundância de tudo e em todas as coisas. Estou instruído tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de necessidade. Amém. O que isso quer dizer para nós? Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Verso 13.
Eu aprendi, irmão, não é que eu sei não, mas aprenda. É uma oportunidade de aprendizado. Os momentos difíceis, as orações que Deus responde, não do jeito que você quer, mas como Ele tem como plano, são uma oportunidade para que eu e você aprendamos uma coisa nova a cada vez, a cada momento, a cada oportunidade. Aprender, irmãos, faz parte de quem nós somos. Porque quando nós chegamos ao Evangelho, né, aí aquela conversa do Nicodemos com Jesus, você tem que nascer de novo. Ah, Senhor, como assim eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, você não vai voltar para o ventre da sua mãe, mas você vai reaprender a ser gente. E para reaprender a ser gente, eu tenho que estar em constante aprendizado. Eu tenho que aprender a pensar como um cristão, com a mente de Cristo. Eu tenho que aprender a sentir como um cristão, com o coração de Jesus. Eu tenho que aprender a agir conforme Cristo agiria se Ele estivesse no meu lugar, porque Ele realmente está quando Ele é o motivo da nossa vida. Aprender, irmãos, é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Aprender nos sofrimentos, aprender nos momentos de alegria, aprender quando temos muito e aprender quando temos pouco. Aprender quando estamos por cima e aprender quando estamos por baixo. O aprendizado requer humildade. Porque nós temos um problema de achar que a gente já sabe tudo, né? E quando a gente pensa que já sabe tudo, a gente fecha as portas para poder aprender coisas novas. Os grandes sábios são aqueles que estão aprendendo sempre, a todo momento, independente de idade, irmãos. Às vezes uma pessoa idosa aprende com uma criancinha. Por quê? Porque ele está sempre pronto a aprender coisas novas. E às vezes um jovem é tão arrogante que ele não consegue aprender uma coisa nova com alguém sábio. Por quê? Porque ele acha que ele já sabe de todas as coisas. Não, mas eu sei, eu vou, eu posso, né? E aí a gente faz o quê? Aqueles que têm sabedoria, oram. Oram para que o entendimento desse jovem possa ser aberto e iluminado por Jesus. E que os sofrimentos que ele venha a passar não sejam motivo para ele desanimar em Cristo, mas que fortaleçam a fé e o coração dele no Senhor. E nós também, irmãos, em todas as circunstâncias, que nós possamos aprender, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos testemunhar e inspirar pessoas a seguir Jesus. Porque em tudo isso, Cristo está sendo glorificado à medida que a motivação que nós fazemos isso é Cristo. Caminhando para Cristo, vivendo para Cristo. Todas as coisas repousam no Senhor. E aí eu volto lá no começo para você continuar refletindo, né? O que é a vida para você? Quais as suas expectativas de vida? E como você responde às frustrações de Deus na sua vida, quando Ele responde uma oração, mas não do jeito que você gostaria? Esse texto ele nos ajuda a compreender um pouco disso. Por quê? Se a motivação é Cristo, e se Cristo é o motivo de eu viver, tudo, independente da circunstância, é um motivo para anunciar Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Santa é a sua palavra, Senhor. E ela é tão santa, tão pura e tão verdadeira, que quando somos confrontados com ela, Pai, ela revela o que há de pior em nós. E nos dá uma oportunidade para aprender, Senhor, através da revelação do Senhor nessas palavras, a sermos pessoas melhores, a questionar a motivação do nosso coração nas coisas que nós fazemos, a entender que nós não vamos à igreja, mas nós somos a igreja, e à medida que nós somos a igreja, aonde nós vamos, nós levamos a igreja do Senhor.
E como a tua própria palavra diz, aquele que nos recebe, recebe o próprio Senhor. Então, quando estamos enfermos, num leito de hospital, nós precisamos usar essa oportunidade para anunciar Jesus a médicos e a pacientes, a enfermeiros. Se estamos presos, Senhor, é uma oportunidade de anunciar Cristo àqueles que estão presos conosco e àqueles que fazem a guarda da prisão. Porque uma coisa nós estamos certos, Deus. Independente de onde nós estivermos, num hospital ou em uma cadeia, o Evangelho não está doente e também não está preso. Mas o Evangelho nos cura e o Evangelho nos liberta. E é nessa certeza, Senhor, que nós repousamos a nossa esperança e a expectativa da nossa vida, de que independente da circunstância, nós somos chamados, Pai, para aprender no sofrimento, para que a nossa fé cresça, se fortaleça e transborde em nosso coração de alegria e gratidão, e as nossas palavras e vidas se tornem um motivo de testemunho, de inspiração e de exemplo para todas as pessoas que olham para nós, porque veem em nós glórias ao nome do Senhor Jesus. De Cristo, o amor de Deus, o amor do Espírito, que a graça de Deus, que a graça de Cristo e a graça do Espírito, que a comunhão, que a consolação de Deus, de Cristo e do Espírito Santo resplandeçam na vida dos cristãos em nome de Jesus, para que toda honra, glória e majestade sejam rendidas ao Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, toda a igreja proclame nesta hora o amém do Senhor. Amém, amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ir em paz no nome de Senhor Jesus e vivermos uma vida para a glória do nome dEle. Amém.